no site de rede. Isso, Rebeca, parabéns. Nós estávamos falando sobre máscaras de rede, né? Máscaras de rede, né? Máscaras de subrede ou NetMask. Bom, quem mais? Quem mais você da aula passada em relação a máscaras de subrede, ou quando a gente fala sobre esse assunto, máscaras de rede, né, subnet mask, o que seria criar, para que eu vou usar uma máscara de rede, porque eu devo utilizar uma máscara de rede? São devido a várias situações, né? Qual que é a principal? Né? Lembra que nós temos originalmente isso, Stephanie, para dividir uma rede. Parabéns, parabéns. Rebeca, aproveitamento dos IPs. Muito bem, pessoal. Nossa, eles estudaram, prestaram atenção na aula, hein? Fico contente. Então, a gente sabe que o IPv4 está acabando, né? Isso já vem falando há alguns anos. Logo aí quando começou o IPv4, a gente sabe que algumas empresas, organizações, receberam faixas de endereçamento IP inteiras, né? Herdaram aí um bloco de endereçamento IP, por exemplo, uma classe A inteira só para ela. E aí, com o tempo, percebeu-se que esses IPs estavam se extinguindo, né? E temos os endereços de broadcast, rede, localhost e privados. Muito bem, Maria, isso mesmo. Né? São os endereços reservados, né? E também, nesse caso, quando você aplica uma máscara de rede, também tem que achar os endereços de broadcast, né? E de rede. Então, aí, a primeira solução que foi criada, originalmente, antes disso, os IPs foram criados em classes. Então, a gente utiliza muito a classe A, classe B e a classe C. Tem a D e E, né? E aí, o que aconteceu? Essas classes, a gente sabe que o endereço IP ele é dividido em duas partes. Ele é dividido em NetID, que é o endereço da rede, e o Host ID, que é o endereço de cada equipamento na rede. Depois disso, com a extinção dos IPs, né, com a escassez desses IPs, foram propostas algumas soluções para contornar e para resolver esse problema, mas mesmo assim culminou em uma versão nova, que é o IPv6, que nós vamos ver em aulas próximas. Só que antes disso, não tem como a gente migrar um sistema, né, uma rede internet, da noite para o dia, utilizando IPv4 e depois passando para o IPv6. Então, quando foi surgindo aí o IPv6, só o Augusto falou, só eu que não lembro nada da última aula, só falar com... Não, estamos revisando. Então, o que aconteceu? Foram criadas algumas soluções para ajudar, né, a utilização de IPv4, versão 4, e aí nisso, agora já há alguns anos, em torno aí de, talvez de 10 anos, já tem o IPv6, né, não é muito antigo, mas que agora mesmo, esse momento crucial agora, realmente a gente está passando por um momento de transição que não dá mais para continuar com o IPv4. Então, a primeira solução foi criada é o seguinte, foi criado um conceito denominado CIDR, que seria Classless Boa tarde, Gustavo. Classless Inter Domain Routing, né? CIDR, Classless Interdomain Routing, ok? Então, esse conceito de CIDR, ele vai o quê? Tirar o conceito da utilização de classes, não vai mais haver classes, então não existe mais a divisão por A, B e C, ok? Então, não existe mais essa divisão, e aí vai tentar, literalmente, aproveitar todo o endereço... Só um minutinho, pessoal. Aí vai aproveitar todo o endereço IP por si só, né? Mantendo o conceito de subdividi-lo em NetID e HostID. Tá? Isso manteve. Tudo bem até aí? Alguma pergunta?
Então, a gente não usa mais classe de endereçamento IP e mantém aí a divisão em NetID e em HostID. Porém, utiliza-se um conceito denominado prefixo de rede. Então, você tem um endereço de rede, da sua rede, você coloca uma barra um número, e esse número representa aí o NetID, né? E aí, criou-se o conceito da máscara de subrede. Então, além de você ter um endereço IP, você vai ter também uma máscara de subrede, né, subnet mask. Essa máscara, ela vai indicar quantos bits foram alocados para o NetID e quantos bits foram alocados para o HostID. Então, esta é a funcionalidade da máscara de rede. E também ajuda a subdividir em redes menores uma classe de rede inteira. Alguma dúvida até aí? Entenderam o conceito porquê do CIDR e o porquê de criar máscaras de subrede? Alguma pergunta? Não, a Maria Eduarda, nenhuma dúvida, é isso? Não, né? Alguém mais? Alguma pergunta até aí? Professor, você podia explicar esse CIDR? Esse CIDR, Rebeca, seria um roteamento interdomínios de menos classes, né? Então, o conceito de classe, a classe A, a classe B e C, classless, foi retirado. Então, a gente não usa mais a classe A, a classe B, a classe C. Então, foi criado esse conceito de classless, roteamento interdomínio, roteamento interno entre domínios. Isso é um termo, tá, utilizado para você indicar que não usa mais o conceito de classe, sem classes. Ou seja, você tem um endereço IP, você pode até identificá-lo como uma classe. Ah, ele é da classe A, B e C. Só que ele não vai mais, por exemplo, falar assim, classe A, ela pega os 3 primeiros octetos e deixa para... Perdão, a classe C pega os 3 primeiros octetos e deixa para NetID. E o último octeto é para HostID. Ou a classe A, ela pega o primeiro octeto, que é para NET, e os outros últimos 3 para host. Lembra disso? Então, esse conceito, ele cai de moda agora, não é mais utilizado. Então, quando você denomina que não vai usar mais classes, não é mais utilizado classe, você usa esse conceito chamado CIDR. Consegui explicar? Seria conceito de endereços, né, interdomínio sem classes. Eu não estou compartilhando na tela ainda, eu vou compartilhar agora. É que se eu fosse perguntar para vocês, se vocês iam responder vendo meus slides, aí não teria como vocês... Desculpa. Vou compartilhar a tela aqui agora. Só um minutinho que eu não estou conseguindo compartilhar a tela. Sexta-feira para cá, o meu Teams está estranho. Ele está atualizando a memória. Ele mostra a minha última... Estão vendo a minha tela agora, pessoal? Tá. Ele tá mostrando que tá gravando a aula para vocês aí, né? Tá. Então tá.
Então, continuando, vamos lá. Ô, Rebeca, você entendeu a explicação sobre o CIDR? Melhorou um pouquinho o entendimento? Isso, seria para retirar esse conceito de classe, Maria Eduarda. Eu não tinha visto aqui antes, exatamente. Tá, ok. Então, tá. Então, agora, a gente sabe, então, que o conceito de classe cai, né? E aí você pode pegar, de acordo com uma máscara de rede, você tem que configurar essa máscara de rede, e aí você pode ajustar o tamanho de uma rede, possibilitando ela alocar menor quantidade de endereços, ou seja, vai reduzir um pouquinho mais, né, a quantidade de endereços e vai sobrar mais endereços para outras empresas, sem a questão de classe. Nós tínhamos parado aqui nesses slides da aula passada, né? Nós vimos por que subdividir uma rede, né? E aí depois eu passei para vocês aqui a questão das classes, né? E a questão um pouquinho mais aprofundada em relação a como calcular uma classe, que eu ia mostrar para vocês hoje. Então, além do endereço IP, a gente tem a máscara de subrede. Essa máscara aqui é padrão para as classes A, B e C. Como que eu sei configurar uma classe? Então, quando você for configurar um computador e você não está subdividindo a sua rede, você pode colocar a máscara de rede padrão de acordo com a classe. Ah, mas o conceito de classe não caiu? Sim, caiu. Só que quando você não subdivide uma rede, você tem que colocar a classe, a máscara de rede, em relação à classe que você está usando, né? Então, você, por exemplo, se você está usando lá uma classe A de endereço IP, então você tem que usar essa classe aqui de máscara de rede, né? A 255.0.0.0. Então, seria máscaras padrão, default, para as classes A, B e C. Então, se você sabe que você está usando o endereço de uma determinada classe, e você não subdividiu a sua rede, você vai utilizar as máscaras padrão de acordo com as classes, tá? Então, como é que eu sei fazer isso? Se você estiver usando um endereço lá de classe B, ele não foi subdividido, né? Você usa a máscara padrão, que é a 255.0.0. Ou seja, onde você tem NetID, no caso da classe B, é os dois primeiros octetos, você preenche com 255, cada octeto. E onde são os octetos que representam os hosts ID, você põe 0. Então, isso representa a completude, né, dos octetos referentes a net ID e a host ID. E a classe C, 255, 255, 255 para a net ID e 0 para o host ID. Tá, então isso aqui é padrão, você tem que preencher lá no seu, na sua configuração do seu, da sua placa de rede, do seu adaptador de rede, né? Tanto no Linux, no Windows, né, no iOS. Então você põe o IP da rede, né, da máquina, do host e mais a classe padrão, tá? É obrigado a colocar. Aqui tem uma tabelinha que identifica um pouco mais, né? Detalha um pouco mais aqui, né? O número de bytes para a rede, no caso da classe A, você tem a máscara. Aí depois você tem o número de bytes, que é 1, né? Para a rede, e 3 bytes para o host. E aí vai fazendo um cruzamento aqui, né? Classe B é par a par, né? 2 e 2. E na classe C já inverte, né? Em relação à classe A, você tem 3 para host, para NetID e 1 para host. Bom, o que vocês têm que entender também é que quando a gente faz uma conversão binária, a gente vai ter que... Vocês fizeram a conversões binárias com o professor Kleber, né, no começo do curso, então acredito que isso já tenha se resolvido, né? Para quem não lembra, faz uma revisãozinha na questão de conversão binária, é que quando você tiver que calcular, a gente vai ver daqui a pouco, uma nova máscara de rede, fugindo desses padrões aqui, né, do padrão A, B e C, nós temos que trabalhar com binário. Por quê? Porque quando você for subdividir uma rede, né, um DLSP, você vai ter que preencher com o número 1, onde for o NetID, e com o número 0, onde for o host ID. Se nós pegarmos, por exemplo, a máscara de rede padrão para a classe C, e nós convertemos ela para o binário, então ficaria desse jeito aqui, né? Eu teria 8 número 1 no primeiro octeto, que vai de 0 a 255, né?
e 8 número 1s no segundo octeto, e 8 dígitos 1s, né, corretamente falando, no terceiro octeto. Se a gente converter 8 dígitos 1s para decimal, nós temos 255. Já onde é o host, nós deixamos 0. Então, o sistema operacional vai entender dessa maneira a nossa máscara de rede, tá? Então, ficaria 255, 255, 2550. Então, o SO, ele entende que aqui você tem endereço de NET ID, onde tem número 1s, e onde tem zeros é host ID. Tudo bem até aí? Pessoal, tudo bem até aí? Então tá. Joia. Posso continuar, né? Pode sim, professor. Obrigado. Bom, isso é uma primeira solução, tá? Então, a primeira solução, cai o conceito de classe, fazendo uma pequena revisãozinha do que a gente falou até agora, cai o conceito de classe e entra o conceito chamado CIDR, né? CIDR. Depois também teve mais, vamos dizer assim, mais 3 soluções, assim, mas não tão grande como o IPv6, né? O IPv6 seria aí uma quarta solução. Então, a primeira, você cai o conceito de classe. Aí, a segunda solução, que é mais ou menos, poderia falar que a solução 2.1 e a solução 2.2. Foram criados também 2 protocolos, 2 tipos de serviços, né, protocolos, que também contornam essa situação de escassez. Até depois eu vou, não vou explicar na sala de hoje, eu só vou adiantar um pouco esse assunto, que eu vou deixar para vocês como um formato de aula síncrona, para vocês estudarem essa parte para a gente conversar a aula que vem. Bom, foram criados um protocolo chamado DHCP. Alguém já ouviu falar sobre isso? DHCP? DHCP. Alguém já ouviu falar dessa palavra maluca aí? DHCP? Né? DHCP e também NAT. Vocês conhecem a NAT? Estão vendo a minha lousa aí ou não? Estão enxergando a lousa? Dynamic Host Configuration Protocol. Então, é protocolo de configuração de host dinâmico. E NAT seria Network Address Translation. Tá? Então, DHCP é Dynamic Host Configuration protocolo de configuração de host dinâmico, e NAT, Network Address Translation. Isso, lembro que falaram do NAT no podcast. Isso, exatamente. Nesse último podcast de PV6, o Gabriele. Isso, que eu passei para vocês lá, né? Depois eu vou comentar também. Exatamente. Essas duas soluções, elas ajudam também. Alguém manda foto depois para mim que não estou conseguindo ver. Não estou conseguindo ver a louça? Está embaçada a lousa? Melhorou um pouquinho? Continua embaçado, pessoal? As aulas anteriores vocês estavam vendo bem, né? Deixa eu ver se a distância da minha máquina aqui. O pessoal de sexta-feira também reclamou que não estava enxergando direito. E agora, melhorou um pouco?
Continua igual? Deixa eu dar uma soprada na câmera aqui, ver se vocês vão. Piorou. Professor, seu microfone tá desligado. Ai, desculpa, pessoal. Melhorou a imagem agora? Coloquei mais próximo. O Alisson mandou a mensagem, parece que tá legal para ver. Melhorou. Tá, então desse jeito tá melhor, pessoal. Só para ter uma noção, para eu me posicionar melhor aqui o computador perto da luz. Então tá. Posso continuar então, né? Beleza. Bom, então DHCP é um protocolo que você configura num servidor e ele tem uma faixa de endereço IP lá que distribui esses IPs para as máquinas clientes, tá? E o NAT ele faz uma tradução. Então, lembra que a gente viu sobre os endereçamentos IP privados, né? Então, nós tínhamos falado lá em aulas anteriores sobre IP privados. Imagina assim, você tem um provedor de internet, esse provedor de internet, ele tem lá faixas de endereçamento IP públicos, faixas de endereçamento IPs externos, para que eles possam navegar na internet. Quando nós utilizamos uma internet de um provedor, nós recebemos um endereço IP válido para que o nosso computador, a nossa casa, o nosso escritório, a nossa organização possa navegar na internet. Só que o que acontece é o seguinte, quando a gente desliga a nossa internet de casa, ou a gente não está navegando, ou de tempos em tempos, o nosso IP, ele sai da nossa casa, se a gente desligar nosso roteador, ele vai lá para a prateleira do provedor, né, uma prateleira de IPs, e aí o outro cliente, quando ele entra novamente na internet, aquele IP que estava para nós, vai para ele. Então, isso aqui é dinâmico. Então, está usando o protocolo DHCP. Ok? Talvez aquele IP não volte mais para nós. Ou alguns dias volta depois. Depende. Né? Então, o provedor tem uma listagem, uma faixa, né, melhor dizendo, para endereçar os clientes. O NAT, ele é utilizado junto com o DHCP, principalmente para empresas. Então, por exemplo, Translation. Juliane. E aí o que acontece? O NAT é utilizado geralmente numa organização que você tem lá um IP válido, você tem IPs válidos na organização. 2, 3 IPs válidos. Só que as máquinas dessa organização, lembra que a gente falou? Elas vão utilizar endereços privados. Só que essas máquinas, para elas poderem navegar na internet, elas têm que ter IPs válidos, IPs públicos. Então, o NAT está instalado lá no roteador, ou num servidor, né, no roteador também. O que acontece? Quando uma máquina quer sair para a internet, essa máquina que tem um IP inválido, ela vai até o servidor e fala assim, me dá o seu IP válido. Aí essa máquina, ela vai para a internet com aquele IP
válido do servidor daquela organização. Mas é um IP só, né? Então, esse IP é traduzido para a máquina que tinha um IP inválido. E isso é feito para todas as máquinas, o NAT. Então, ele traduz endereços públicos para... traduz endereços inválidos para um endereço válido. Então, às vezes, a organização ela tem 2 IPs lá, válidos para ela. Só que ela tem lá 500 computadores com IP inválidos. Essas máquinas vão estar usando um desses 2 IPs válidos para navegar na internet. Aí cai no conceito também que quebra aquela comunicação fim a fim. Né? As máquinas elas deveriam ter um IP válido para todas, mas como está escasso o IPv4, o NAT vai quebrar esse processo de fim a fim. Então, na verdade, quem vai estar navegando na internet, entre aspas, é somente aquele IP da organização, aquele servidor. Então, às vezes fica difícil também alguns protocolos trabalharem com isso, tem que fazer conversões, depara, né? De uma máquina de porta para porta. A questão de segurança também. Às vezes uma máquina lá dentro da organização recebeu um vírus ou fez algum ataque, alguma ação maliciosa. Se ela não tiver um registro de log, se aquela organização não tiver um serviço de proxy, de autenticação bem configurado, quem vai responder por aquele ataque, pela aquela maliciosidade, vai ser o IP da organização. No exemplo que eu citei, um daqueles dois IPs. Mas qual é o computador realmente que efetuou aquela ação maliciosa? Então, o NAT acaba quebrando um pouco o conceito de segurança, de comunicação fim a fim. Traz benefícios de um lado, mas desvantagens de outro. Tá? Mas isso eu vou falar mais nas aulas que vêm, sobre o NAT e o DHCP. Ficou claro sobre o funcionamento dos dois? Isso aí são mais 2 soluções colocadas. Tá? Mas em cima também do CIDR, tá? Funcionando o CIDR. Isso não tira, o DHCP e NAT não tira o conceito de CIDR. O CIDR tira o conceito de classes. Tudo bem até aí? Tá? Posso continuar? Tá bom. Então, a solução em vigor mais atual é o IPv6. Vamos lá, então, continuando na máscara de rede. Exemplo aqui de uma máscara de rede. Ó. Para subdividir uma rede classe A em 256 sub-redes, utiliza-se a máscara 255-255. Né? Então, eu acrescento no segundo octeto mais o número 255. Porque a máscara padrão para a classe A é 255.0.0.0. Então, se eu quero dividir essa rede rede 15, por exemplo, em 256 sub-redes, eu coloco a máscara 255.255. Ou seja, os 2 primeiros octetos agora passam a representar a rede. E os 2 últimos passam a representar os hosts. Então, você tem a rede 15.0, que é uma rede. Você tem a rede 15.1, que é uma outra rede. Então, você não tem mais a rede 15.0.0.0. Você vai ter 256 redes, contando com 0 aqui, né? Até o 255. Se você somar com 0 aqui, né? Mais um número, vai dar 256. Mais um dígito, né? Então, você vai ter 256 sub-redes. Então, imagina aqui, ó. Eu sou IBM e recebi o endereço de classe A 15. Olha quantas de classe A 15. Olha quantas redes eu tenho. Tá, mas aí se eu transformar essa rede aqui numa sub-rede, eu tenho a rede 15.0 para mim, a 15.1 para outra empresa, a 15.2 para outra, a 15.3 para outra e até a 15.255 para outra organização. Ficou um pouco mais claro sobre o conceito de máscara agora? Vou continuar. Bom, aqui agora tem um pequeno problema. Para dividir algumas redes, classe A e classe C, em sub-redes, é mais tranquilo até. Tá? O problema é quando a gente tem classe C.
Então, por exemplo, aqui, ó, mesmo em redes de classe C, algumas vezes têm que ser subdivididas, né? Em mais de uma rede física. No caso do Brasil, antigamente no Brasil, recebia mais endereços de classe C. Hoje misturou um pouco, né? Porque surgiram mais novos provedores. Principalmente provedores, às vezes, com fins internacionais, e não só nacional. Então, o que acontece? Tem-se utilizado essa divisão pelos motivos da utilização da classe C. E aí você pega aqui a máscara padrão, que a gente já sabe, né? E preenche de uns aqui referentes ao NET. ID e zeros ao host ID. Então, aqui um exemplo, ó. Suponha que você tem uma necessidade de criar subredes, só que tem um problema aqui, ó. Não é possível utilizar um byte inteiro para o endereço de subrede. Não tem como a gente sabe que a máscara padrão da classe C, ela é 255, 255, 255, ou seja, os 3 primeiros octetos é de NET ID. Aí você fala assim, mas o que eu vou usar agora para dividir essa rede de classe C em outras subredes? E aí, qual que é a solução, pessoal? Da onde eu vou pegar o próximo octeto? O próximo octeto da classe C aqui, ó, o quarto octeto, representa o quê? Quem pode me responder? Tá, Gabriela, eu vou continuar explicando. Se você achar confuso, não clarear, você me pergunta. Então, por exemplo, eu quero subdividir uma rede de classe C, né? Quando a gente vai subdividir redes, Gabriela, a gente tem obrigado a colocar uma máscara de subrede, né? Então, a gente tem que preencher. A máscara, teoricamente, ela preenche com o número 255, onde vai representar o endereço de rede. E com zeros, aonde vai ser o endereço de host. Mas quando eu quero subdividir uma rede de classe C, aonde eu vou pegar? Se eu preencher de número 1 aqui, ó, no quarto octeto, o que vai acontecer com a minha classe aqui, ó? Esse quarto octeto, por exemplo. Ó, 255, 255, 255, representa o NET ID. Esse último octeto representa o quê, pessoal? Aqui, ó. Host ID. Quem que falou? Isso, Gabriel, host ID, parabéns. Exatamente. E aí, se eu colocar 255 no lugar do host ID, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou criar uma classe, perdão. Você vai criar uma máscara de subrede e não vai ter host. Aí não adianta nada, né? Concordam comigo? Ah, Maria Eduarda, também. Exatamente. Então, eu não vou conseguir subdividir uma rede, porque todos os octetos estarão sendo utilizados para NET ID. Vocês concordam comigo? Então, aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que emprestar, chegar lá no meu octeto do host ID e falar assim, host ID, me empresta alguns bits aí para mim, para eu subdividir minha rede. Entendeu? Me empresta alguns bits aí, ou melhor, me dá alguns bits aí, para eu subdividir minha rede. Então, se eu tenho 8 bits aqui, ó, no último campo, host ID, né? Eu tenho 8 bits. Se o host ID emprestar, ou dar, né, melhor falando, para o net ID, o que vai acontecer com o host ID? Logicamente, eu vou ter o quê? Menos o que na minha rede? Pessoal, vou ter o quê? Menos. Endereços privados. Não, não é bem isso. Se eu emprestar, se eu pegar alguns bits do octeto, que representa o host ID aqui, ó. Estão vendo aqui, né? O último octeto, ele está preenchido de zeros. Esse último octeto representa o host. Ou melhor dizendo, a quantidade de hosts que eu posso ter numa rede, né? Na rede de classe C, quem lembra quantos hosts eu poderia ter na classe C? Até quantos hosts eu poderia endereçar com o endereço de classe C?
Quem lembra daquela tabelinha lá dos slides passados? Menos hosts. Isso mesmo, Gabriele. Menos hosts. Muito bem. Eu posso endereçar 256 hosts somente em classe C. Lembram disso? Então, eu posso ter somente 256 hosts. Aí eu tiro o endereço de rede, que é o ponto 0, e o endereço de broadcast, que é 255. Então, eu posso endereçar 254 máquinas, né? Ok? Então, outros dois lá, 256, né? O 255 é para o broadcast, e o primeiro, que é o ponto 0, é o endereço da rede. Endereço da rede. Sempre isso, né? Se a gente pegar aqui um IP, por exemplo, vamos pegar o IP aqui do slide, né? Eu tenho aqui um IP 200.245.29.0. Esse aqui é o meu endereço de rede. Tá? Endereço de rede. Então, a minha rede é essa. Tá. Aí, o que eu tenho aqui? Eu tenho o endereço de broadcast. Broadcast. O endereço de broadcast é 200.245.29.255. Para que serve o endereço de broadcast? Para difusão, né? Para se comunicar com todas as máquinas dessa rede. Lembraram disso? Se uma máquina quer se comunicar com todas as redes, ela envia uma mensagem para esse endereço final 255. Tá? E aí eu tenho que ter os endereços de host. Quais são os endereços que sobraram para mim de hosts? Então, eu vou ter o 200.245.29, que é os NET IDs, né? Então, eu vou ter do 1 até o quê? Até o 200.245.29. O quê? 250 aí? Estão vendo a lousa aí? 250 aí? E 4. Então, eu posso endereçar 256. Aí eu pego 1 até 254. Aí eu conto mais um endereço. 255 mais um, 256. Só que eu tenho que tirar dois. Um para a rede e um para o broadcast. Então, eu tenho 254 computadores nessa rede. Hosts. Entenderam isso aqui melhor? Pessoal, entenderam? Na verdade, não, professor. Você poderia explicar de novo? Vamos lá. Tá. A Gabriela tem aqui, tudo bem. Vamos lá, Rebeca. Eu tenho um endereço aqui de classe C. Vamos voltar no conceito de classe. Então, foi me dado o endereço 200.245.29.0. Se ele é um endereço de classe C, tá? Então, os três primeiros octetos são para quê? NET ID. NET ID. E o último octeto é para host. Nós sabemos que host é qualquer equipamento numa rede que tem endereço IP. Rebeca, até aí tudo bem? Sim. Tá, é uma classe C. Tá? Classe C. Bom, 1, 2, 3 octetos, NET, o último octeto, host ID. Aí você fala assim, ó, o último octeto, ele é destinado ao host ID. Só que todo endereço que você ganha, endereço IP, né, ele tem endereços reservados, especiais. Tá? A Maria Eduarda comentou ali no começo da aula. Então, nós temos o endereço de rede, nós temos o endereço broadcast. Temos também lá os endereços reservados, que é o loopback, só que é um outro endereço IP,
Né? E temos os endereços também reservados privados. Mas no caso do endereço de rede aqui, eu tenho os 3 primeiros octetos, que é o 200, 245, 29. Esse é meu endereço de rede. E no octeto último, que é o host ID, é 0. Então, esse endereço aqui não pode ser usado numa máquina. É utilizado em roteadores, em aplicações que determinam saber, que precisam saber qual é o endereço da minha rede. Então, essa minha rede aqui é a 200.245.29.0. Então, quando o host ID tem o número 0, ele é o endereço de rede. Ao todo, nós podemos endereçar aqui no classe C 256 hosts. Host ID, né? Só que o quê? Eu tiro um para endereço de rede e tiro mais um para endereço de broadcast, que é o final 255. Né? Então, aqui no lugar do host, no host ID, eu coloco 255. Então, esse é o endereço de broadcast. Isso é automático. 0 é de rede e 255 é de broadcast. Então, eu tiro mais 2 aqui, eu vou sobrar 254 números, né? 254 endereços para os hosts. Então, eu tenho uma impressora que termina com 1, eu tenho um notebook que termina com 2, eu tenho um servidor que termina com 3, um servidor web, eu tenho um servidor, um firewall que termina com 8, eu tenho lá uma máquina do financeiro que é 254, e assim até chegar aqui no último, que é 254. Clareou melhor agora, Rebeca? Sim, professor. Obrigada por explicar de novo. Tá bom. Pode perguntar, pessoal. Quero que vocês entendam. Bom, então aí o que acontece? Se eu emprestar alguns bits do host ID, né, aí eu quero subdividir essa minha rede em duas, por exemplo. Eu tenho que, na classe C, eu vou ter que pegar alguns bits daqui, do host. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí o que acontece? Se eu pegar 2 bits, por exemplo, aqui, os 2 primeiros bits do host ID, vão sobrar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vão sobrar somente 6 bits para eu endereçar os meus hosts. Então, isso significa que eu não vou ter mais 254 hosts. Vou ter menos, como a Gabriela respondeu, certinho. Eu vou ter menos máquinas para endereçar nessa rede. Então, essa é um pouco uma complexidade, um probleminha que tem de eu subdividir redes de classe C. Tá? Quando eu subdivido qualquer rede que eu for subdividir, usar o CIDR, eu vou perder algumas quantidades de hosts. Só que em classe A e em classe B não sente muito. Na classe C vai sentir bastante. Tá? Então vamos lá. Continuando. Se eu fosse pegar esse endereço de IP aí e montar, por exemplo, 4 subredes. Então eu tenho esse endereço de IP e eu quero montar aqui a partir deles 4 subredes. 1, 2, 3, 4 subredes. Né? Então significa que você vai subdividir esse endereço IP em 4 subredes? Exatamente. Então quer dizer que essas 4 subredes, elas não vão ter 256 hosts cada uma? Não, não tem como. Não vão ter menos computador. Só que eu vou aproveitar mais o endereço IP. Né? Aqui, em vez de um cliente ter somente esse endereço para ele, eu vou conseguir subdividir em 4 endereços de rede. Então, eu vou estar usando ele para mais 3 clientes, ou seja, 4 clientes vão ter uma faixa de endereçamento IP subdividido. Né? E aí, o que acontece? Eu não posso mais utilizar a máscara, a subnet mask padrão, que é o 255, 255, 2550. Por quê? Porque, por exemplo, eu precisei aqui, pegar os 2 primeiros bits do host ID e passá-lo também para o net ID. Então, aí a minha máscara de rede, deixa eu apagar aqui em cima. Tá? E estou explicando a parte conceitual, tá, pessoal? Ainda não estou mostrando o cálculo para vocês, tá? Provavelmente a gente vai fazer a aula que vem, porque estou indo mais devagar para vocês entenderem esse conceito. Então, por exemplo, a minha máscara de subrede de classe C é 255. Vocês estão enxergando agora? Melhorou a rede? A lousa? A rede.
Melhorou, pessoal? Pessoal, então isso aqui convertendo para binário, a minha máscara de subrede padrão para classe C é essa aqui, tá? A partir de quando eu vou roubar aqui mais bits do host ID, então, por exemplo, se eu vou subdividir aqui em 4 subredes, eu tenho que fazer um cálculo que quantos bits eu vou precisar do host ID, né? Quantos bits eu vou precisar do meu host ID. Um exemplo aqui, suponha que eu preciso de 2 bits. Então, eu preciso de os 2 primeiros bits aqui do host ID. Sobraram 6 bits para host. Tá? E os outros 2 aqui agora passam a pertencer ao meu net. O meu net é o quê? Net ID. Então, se eu converter esses números aqui para binário, significa o seguinte. Quando os meus números, quando os meus dígitos do octeto forem número 1, eles representam o net ID. E quando os meus números forem 0, representam o host ID. Então, a minha máscara, praticamente, ela vai ser todos esses números 1 aqui, e aqui no terceiro octeto, perdão, no segundo octeto, vai ser de novo desse jeito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ponto, 11, e o restante 0. Então, tem aqui esses dois número 1 aqui para net ID. Então, a minha máscara de subrede não é mais padrão agora. Ela vai ser 255 no primeiro octeto, 255 no segundo octeto, 255 no terceiro octeto, e no último octeto, qual que vai ser a conversão para binário? Como que eu faço conversão desse número binário aqui, ó? 11, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Como que eu converto esse binário para decimal? Se eu decorei aqui os números, né, as potências, eu pego o último número, que é 128, mais quanto aqui? Lembra? 1, 2, 4. Lembra, pessoal? Coloque aqui. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Quanto que é 128 mais 64? 192. Então, a minha máscara agora, dessa subrede, minha máscara de rede, é 255, 255, 255, 192. E aí, tudo bem? Isso. É que às vezes eu não estou vendo o chat, perdão, tá? É que eu estou na lousa, não estou vendo aqui o chat. Isso, a Rebeca colocou, sim, a Gabriela colocou 64, né? 128 mais 64, a Rebeca vai dar 192. Correto. Então, agora, como eu apliquei o conceito de CIDR, não estou usando mais a máscara de subrede padrão, eu estou criando uma nova máscara, tá? Eu sou obrigado a colocar essa máscara aqui em todas as minhas subredes criadas, e não mais a padrão. Por quê? Porque eu roubei, né? Eu peguei emprestado 2 bits do campo do host ID. Tá ok? Aqui, ó. Né? Ó, 192 representa em binário 1 e o restante tudo 0. Em decimal, 192. Aqui eu tenho um exemplo de configurando essa subrede numa máquina Windows e aqui no lado direito uma máquina Linux.
Então, você vai lá no Windows, né, você como administrador da rede, ou você como analista técnico de redes, na empresa que você está trabalhando, você tem que saber, quando você for configurar as máquinas, tanto manual ou tanto como automaticamente no DHCP, você tem que informar esses números no servidor DHCP ou manual nas máquinas. Então, o IP aqui, você tem um IP, por exemplo. Ó. Então, esse primeiro IP aqui, o número 1 do host, mas qual que é a máscara de subrede dele? 255, 255, 255, 192. Lá no Linux, né? Aí você fala que essa interface aqui vai ser estática. Ou seja, o IP dessa máquina aqui não vai mudar. Né? Vai ser sempre esse número IP. Ele não vai ser dinâmico. Ele não vai ser recebido via DHCP. Ele vai ser configurado manualmente. Então, você tem que colocar o endereço IP. Isso aqui é no Linux, tá? E o netmask também. 255, 255, 255.92. Aí você coloca aqui essa subrede aqui. Porque você dividiu aquele endereço em 4 subredes. Pessoal, é um pouco confuso. Por isso que eu estou indo mais devagar, para vocês entenderem passo a passo o conceito. Até aí, tá tudo bem essa parte? De você emprestar, emprestar bits do quarto octeto de uma classe C? De você sair do padrão das máscaras de subrede padrão e ter que calcular uma nova máscara de subrede para a nova subrede que você subdividiu, para a nova rede que você subdividiu. Tudo bem essa parte? Alguma pergunta? Senão eu explico de novo. Tá, acho que sim. Então, assim, ó, eu vou tentar fazer uma coisa bem resumida. Primeiramente, o conceito de classes caiu, não é utilizado mais. É utilizada uma solução chamada CIDR. O que é o CIDR? O CIDR, ele configura uma máscara de subrede, mostrando que todos os octetos que tiverem número 1 são destinados ao NetID, independente de classe, ao NetID. E todos os octetos que tiverem dígitos zeros representam o host ID. Certo? Aí existem as máscaras padrão, né? Quando você usar um endereço de classe A, classe B e classe C. Ou seja, você coloca a máscara padrão lá, 255.0.0.0. Você fala que aquele IP lá, ele está configurado somente o primeiro octeto para NetID. Então, o restante é host. Se você colocar lá na classe C, 255, 255, 255.0, você fala que os 3 primeiros octetos de um determinado endereço IP que você ganhou, que você comprou, os 3 primeiros octetos são destinados ao NetID. E o último octeto é destinado ao host ID. Tá? E na classe B, se você pegar lá 255, 255, 255, né? Perdão, 255, 255 nos 2 primeiros, destinados a NET. O último destinado a host. Ok. Mas também tem como eu subdividir uma rede utilizando o último octeto. Né? Eu consigo subdividir uma rede utilizando o último octeto. Mas aí, professor, se eu colocar tudo número 1 no último octeto, eu não vou ter sobrando para mim hosts. E aí não é uma rede. Né? Não tem. Então, o que eu faço? Eu pego alguns bits do octeto que representa o host e passo eles a representar a rede, o NetID. Porém, aqueles bits que sobraram para o host, eles vão me determinar menos host, ou seja, menos 256 hosts. Né? Que foi como eu mostrei ali, 254 hosts. Então, eu posso subdividir uma rede, não tem problema nenhum,
porém eu vou ter menos hosts, só que eu vou estar conseguindo usar mais endereços IPs, né, para alguns clientes, em vez de ter uma classe, de ter uma rede só para um cliente só, tá? Então, aí eu tenho que saber, na próxima aula, vou mostrar para vocês, assim, vou ter que saber quantos subredes eu vou ter, tá? Então, por exemplo, se eu quero subdividir a rede da minha organização em duas subredes, eu quero ter duas subredes com esse endereço IP aqui, por exemplo, ó, 200.245.29. Eu quero subdividir em dois. Quantos bits eu vou precisar usar do host ID? Ah, não, eu quero dividir em 3. Será que 2 bits vão dar? Será que 1 vai dar? 1 bit só não vai dar, né? Será que 2 vão dar? Então, aí eu tenho que saber fazer essa conta, né, para eu poder definir a máscara de subrede. E nas máquinas que eu irei configurar, além de pôr o IP da rede, eu tenho que pôr a máscara de subrede também. Por quê? Porque aquela máscara vai indicar, vou repetir novamente, aquela máscara vai indicar quantos bits pertencem ao NetID e quantos bits pertencem ao HostID. Ficou bem claro agora? Esse aqui é um exemplo, ó, que a gente fez aqui na lousa, agora há pouco. Tudo bem, pessoal, essa parte? Então, tudo que eu falei até agora está nos slides 14, estão aqui, ó, nos slides 14, no slide 15, tá? E aqui no 16 é como seria um resumo de eu estar subdividindo a minha rede em 4 subredes. Não sei se vocês estão enxergando aí essa, ó. Então, assim, ó, os meus 4 clientes, o primeiro cliente, ele receberia o endereço IP inicial, 245.29.0. Vocês lembram que esse IP aí era somente para um cliente? Lembra? Eu sou um cliente só e recebi um endereço IP, 245.29.0. Entenderam isso aí? É só que eu não quero que ele seja para um cliente só. Eu quero que ele seja para 4 clientes. Eu quero que sejam para 4 organizações, por exemplo. Tá? Então, nesse caso, o que eu tenho que fazer? Subdividi-los. Né? Então, ficaria, se eu for subdividir em 4, eu tenho que pegar 2 bits do octeto. E aí eu tenho, supostamente, 4 subredes. Né? Então, a primeira rede ficaria 245.29.0, né? E ela vai até a 200.245.29.63. Só que as máscaras de subrede padrão, ó, dessa rede seria essa aqui, ó, 255, 255, 255.92, porque eu peguei 2 bits do host ID. A minha outro cliente ficaria com a rede 64. Então, eu colocaria aqui 200.245.29.64. Ela iria do 64 até o 127. O terceiro cliente herdou a rede 128. Então, é 200.245.29.128 até 200.245.29.191. E o último cliente ficou com a rede 92. Né? Até 255. Então, cada subrede, eu consigo, em vez de usar 254 hosts, eu vou conseguir endereçar somente 62 hosts por cada subrede. Por quê? Porque é um endereço de rede e outro de broadcast. Né? Então, seria 64, mas eu tiro 2. Tá? E aí, tudo bem ou não? E aí, como que eu represento isso no CIDR? Então, o meu IP, a partir de agora, alguns roteadores, documentação e aplicações precisam ter o prefixo dessa rede. Então, o CIDR coloca o IP... Estou acabando, viu, pessoal? O IP que você recebeu. Você põe um ponto aqui.
você põe um 0, no caso dessa rede, e coloca um barra, o que aqui? Quantos bits eu usei? 8, 16, 24, e peguei mais 2 aqui, do host. Então, barra 26. 8 mais 8, 16, mais 8, 24. 24 mais os 2 bits daqui, 26. Então, a minha rede agora, chamada de prefixo, ficaria desse jeito aqui, ó. A rede 64 barra 26, que é os 26 bits que representam o NetID. Então, você tem que colocar esse barra aqui, ó. Desse jeito aqui, ó. Né? E o último aqui ficaria a rede 192 barra 26. Então, o CIDR, além de, né, tirar as classes, coloca o conceito de prefixo. Tudo bem até aí, pessoal, para a gente continuar aula que vem? Podemos encerrar? Vocês estão mudos. Então, a aula que vem... Oi, Vitória. Sim. Então, a aula que vem, eu vou ensinar vocês a calcular esse exemplo aqui de uma subrede, igual esse aqui a gente fez. Quem quiser adiantando vendo esses slides, tá? Eu vou ensinar vocês a calcular passo a passo de novo. E também, eu vou deixar para vocês disponibilizado lá 2 atividades em forma de aula síncrona, tá, pessoal? Até amanhã, no final do dia, eu estou disponibilizando essas 2 atividades também. Um já é o vídeo do podcast de PV6, que vocês já devem ter ouvido, tá? E um vídeo do YouTube também. Pessoal, então é isso por hoje. Tenham uma boa semana. Fiquem com Deus. Qualquer novidade, qualquer dúvida, pode me enviar no chat do Teams aqui, que eu entro em contato e respondo, tá bom? Fiquem com Deus. Boa semana. Obrigado pela presença.